Apresentação do artigo Compensação da não linearidade do modulador de Mach-Zehnder Dual Drive em enlaces à fibra ótica por meio da dispersão cromática. Autores: Luiz Carlos dos Santos Barbosa, que aqui vos fala, e José Edmar Barbosa Oliveira. Introdução. Demandas atuais de consumo de dados estão impondo desafios para o crescimento das comunicações óticas. Isso tem se tornado um incentivo para que pesquisadores busquem novas soluções que visem superar os atuais obstáculos impostos por esse tipo de tecnologia. Como exemplo desses obstáculos, pode-se citar a não linearidade do modulador de Mach-Zehnder Dual Drive e a dispersão cromática causada pela fibra ótica. Nesta publicação, apresentou-se um modelo analítico mostrando como a não linearidade desse modulador pode ser compensada pelo intermédio da dispersão cromática. Abordagem analítica. O modelo do enlace se encontra representado pela figura atual e é baseado em modulação por intensidade e detecção direta, sendo composto por diodo laser, modulador de Mach-Zehnder Dual Drive, fibra ótica monomodo e um fotodetector. Também encontram-se aqui representados um analisador de espectro óptico e um analisador de espectro elétrico. Além disso, é postulado que as impedâncias da fonte, linha e carga estão casadas, assim como as velocidades de propagação do sinal de RF e óptico. Apesar de as técnicas empregadas nessa publicação serem aplicáveis também a sinais de RF de múltiplas frequências, o sinal de RF aqui considerado possui apenas uma frequência. Dessa forma, o deslocamento de fase induzido pelo sinal de RF, visto pela portadora ótica para a configuração em parâmetros concentrados, é dado pela equação 1, onde Δβ0 é igual a πVm sobre Vπ. É um parâmetro que decorre do efeito Pockels, o qual depende da tensão de meia onda do modulador, Vp, e das tensões do sinal de RF, Vm, aplicadas ao mesmo. L é o complemento de interação entre os campos elétricos e óptico e ômega-m é a frequência angular do campo elétrico. Ainda, as entradas de RF do modulador são especificadas pelas equações 2 e 3, onde VRF é a tensão máxima da fonte de RF, ômega-RF é a frequência angular dessa fonte e θRF1 e θRF2 são os deslocamentos de fase impostos ao sinal de RF pela híbrida. Postulando a divisão de 3 dB e perda de inserção nula no modulador, é possível mostrar que o campo elétrico na saída dele obedece à forma da equação 4, onde a amplitude A e M é da forma da equação 5 e a fase φ-PM é da forma da equação 6 e alguns parâmetros definidos pela equação 7. Sendo M o índice de modulação, Vp-RF e Vp-DC as tensões de meia onda para os sinais RF e DC, respectivamente, e Vb1 e Vb2 as tensões DC de polarização. Também é possível representar o campo elétrico após a expansão de Jacobi-Yanguer, conforme as equações 8 e 9. Observe-se que a equação 8 representa o campo elétrico do sinal óptico na saída do modulador com uma série de componentes espectrais composta pela portadora óptica ômega0 e infinitas bandas laterais de frequência ômega, igual a ômega0, mais ou menos n ômega-RF e amplitude a n. A equação 8 será útil mais à frente. Desconsiderando-se a existência do chirp, a partir da equação 5, é possível obter a potência óptica na saída do modulador, representada pela equação 10, e de forma gráfica por essa linha azul na figura atual, chamada de curva característica do MZM, a qual possui pontos de operação destacados pela literatura e presentes nessa figura, como MATB, QB e MITB. A partir desse ponto, é necessário que seja contabilizado o efeito de dispersão provocado pela fibra óptica, tendo em vista que, durante a propagação, todas as componentes espectrais do sinal óptico se deslocarão com diferentes velocidades, além de sofrerem uma alteração de fase provocada pela dispersão cromática. Dessa forma, objetivando o cálculo do parâmetro de dispersão,
A equação 11 representa a expansão em uma série de Taylor da constante de propagação beta em torno da portadora ótica ω0. Dessa série, interessa-nos o parâmetro de dispersão beta 2, que nos permitirá obter a resposta em fase para cada componente espectral após a propagação por uma fibra de comprimento L, conforme a equação 12. Assim, a partir das equações 8 e 12, o campo elétrico óptico na saída do enlace, considerando o efeito da dispersão cromática, é definida pela equação 13. Agora, considerando o valor médio do vetor de Point e postulando que a potência óptica está uniformemente distribuída sobre a seção transversal do fotodetector, a corrente de RF é representada pela equação 14. A equação 14 também pode ser escrita no domínio da frequência, utilizando o teorema da convolução. Assim, desprezando-se a atenuação causada pela fibra, cada componente harmônico obedece à forma da equação 15, onde φ é uma fase devido à dispersão da fibra, e chamado desde então de parâmetro φ ou fade, representado pela equação 16. De forma mais completa, aplicando a equação 9 na equação 15, obtém-se a equação 17. É importante se observar que, apesar de a equação 17 se mostrar diferente do que a literatura tradicional apresenta, por intermédio dela é possível obter as amplitudes das componentes espectrais na saída do modulador, bastando-se para isso desconsiderar o fading, ou seja, fazendo-se φ igual a zero. Além disso, pode-se obter as componentes na saída do enlace, fazendo-se φ diferente de zero, ambas as situações para harmônicos de ordem n. Agora, vamos utilizar a equação 17, que foi a última equação apresentada no slide anterior, para analisar o sinal na saída do modulador em função do índice de modulação. Considerando que o escopo dessa publicação é a análise do harmônico fundamental em uma transmissão DSB no ponto de quadratura, faz-se então φ igual a zero, ou seja, sinal na saída do modulador, n igual a 1, que corresponde ao fundamental, ΔθRF igual a π, para uma modulação DSB, e ΔθDC igual a π sobre 2, para a operação no ponto de quadratura. Assim, obtemos a equação 18, que mostra o comportamento do fundamental na saída do modulador em função do índice de modulação. A figura aqui mostrada ilustra esse comportamento, onde verifica-se que para valores acima de 1, o sinal começa a apresentar um desvanecimento, região da letra A na figura, e apresentando um ponto de nulo para m aproximadamente igual a 1,92, ponto da letra B na figura. Esse desvanecimento, analisado apenas do ponto de vista da resposta não linear do modulador, poderia representar um obstáculo à transmissão de constelações digitais QAM ao se utilizar elevados índices de modulação. Entretanto, será mostrado que isso pode ser superado ao se adicionar o efeito da dispersão cromática. Portanto, à medida que esse harmônico se propaga no enlace, a posição desse fade passa a ser função também do parâmetro φ, conforme será apresentado em seguida. Agora será realizada a análise da evolução das componentes espectrais do sinal de RF até o final do enlace, isto é, incorporando os efeitos da dispersão cromática ao sinal entregue pelo modulador. Para isso, foram negligenciadas dispersões de ordens elevadas, dispersão do modo de polarização, perdas de propagação, não linearidade da fibra, assim como todos os ruídos ópticos e elétricos foram omitidos nos cálculos. Considerando apenas a detecção do fundamental com os mesmos parâmetros utilizados para a obtenção da equação 18, exceto φ diferente de zero, a equação 17 se transforma na equação 19. Dessa forma, numa análise ao longo do enlace, independentemente do índice de modulação, os nulos na equação 19 ocorrem em φ igual a π, conforme a equação 20. Essa figura ilustra o comportamento da equação 20 para 3 índices considerados por esta publicação como baixos índices de modulação, onde ocorre apenas um único ponto de fade, conhecido como fade convencional. Entretanto, quando o índice de modulação alcança valores a partir de 1,92, a não linearidade do modulador começa a incorporar novos pontos de fading ao sinal fundamental ao longo da propagação pela fibra óptica, conforme mostram
as letras C e D na figura. Além disso, verifique que a dispersão causada pela fibra altera o efeito da não linearidade causada pelo modulador, de tal forma a compensá-lo. Resultados numéricos e discussão. Foram utilizados os seguintes parâmetros para os cálculos: constelação 16 km, portadora de RF em 10 GHz, fibra ótica com beta 2 igual a menos 20 picosegundos ao quadrado por quilômetro, utilização do software MATLAB R 2020B. Caso A, transmissão 16 km em small signal. Nessa primeira figura, temos o comportamento do fundamental ao longo de um enlace de fibra ótica de 80 km. Para os parâmetros que foram utilizados, o fade convencional encontra-se em 40 km, conforme a letra E. Além disso, verifica-se que os sinais não se entrelaçam, realizando uma descompressão entre 20 e 30 km de propagação em relação às suas posições na saída do modulador, conforme a letra F na figura, voltando a se comprimir até se anularem em 40 km de enlace no ponto de fade convencional. Essa descompressão é provocada pelo efeito da dispersão cromática imposta pelo canal óptico e se constitui um excelente benefício para minimizar o efeito da não linearidade provocada pelo modulador, o qual realiza uma distorção do sinal fundamental em sua saída à medida que se eleva o índice de modulação. Como o fade apresenta um comportamento periódico, em outros pontos do enlace o sinal pode apresentar situação idêntica ao relatado entre 20 e 30 km, conforme mostra a letra G na figura. Na segunda figura, temos constelações de 16 km transmitidas e recebidas para distâncias de 15 e 30 km. Os círculos azuis são os símbolos transmitidos e as estrelas vermelhas são os recebidos, sendo que os símbolos mais externos foram modulados com índice de 0,9 e os símbolos interiores com 0,3. O objetivo desses dois gráficos de constelações é mostrar o efeito da dispersão cromática em conjunto com a não linearidade do modulador sobre as mesmas. Enquanto em 15 km de propagação houve um leve distanciamento entre os símbolos transmitidos e recebidos, em 30 km de propagação o distanciamento ficou mais pronunciado. É importante ser observado que, como a dispersão cromática é periódica, um aumento na distância de propagação não significa necessariamente um aumento do distanciamento entre os símbolos transmitidos e recebidos. Caso B, transmissão 16 km em large signal. Foram gerados gráficos semelhantes ao caso de small signal. Entretanto, agora no comportamento do fundamental ao longo do enlace, aparece um novo nulo para a curva com índice de modulação igual a 2, conforme a letra J do gráfico. Também observa-se que, mesmo ocorrendo o entrelaçamento entre os sinais, o efeito da dispersão cromática permite que haja um rearranjo dos mesmos após uma propagação de cerca de 30 km pela fibra ótica, conforme a letra K. Além disso, a dispersão cromática corrige o efeito da não linearidade gerada pelo modulador, o qual tinha provocado a mistura nos sinais modulados, conforme pode ser visto na letra L da mesma figura. Semelhante ao caso anterior, temos constelações de 16 km transmitidas e recebidas para distâncias de 15 e 30 km. Os gráficos das constelações diferem do caso anterior, porque para o caso do large signal houve uma normalização em relação aos símbolos mais externos, sendo que no mapa A os símbolos mais externos foram modulados com índice de 0,7 e os símbolos interiores com 2, e no mapa B o inverso, devido à inversão da posição da amplitude dos símbolos, como pode ser observado na figura da esquerda. Conclusão. Foi apresentado como compensar os efeitos da não linearidade do DD-MZM por intermédio da dispersão cromática em enlaces e MDD. Diante do comportamento periódico da dispersão cromática, por intermédio de uma criteriosa seleção de frequência para o sinal fundamental, é possível realizar a recepção de símbolos de constelações QAM conforme foram transmitidos. Portanto, assim como as pesquisas teóricas e experimentais das referências 12 e 13, demonstraram que à medida que o índice de modulação cresce, há a distorção dos formatos de modulação, as mesmas considerações são adequadamente previstas pelo modelo apresentado. Referências 1 a 9, referências 10 a 17.
Muito obrigado pela atenção.